Abra o texto sagrado, o Salmo 139, no tema que nos foi proposto para que o Senhor falasse conosco neste congresso. Já falou com quem estudou, já falou com quem orou, já falou com o pregador em casa também, desde quando me falaram o tema, e com certeza o Senhor tem uma palavra para nós. Os irmãos creem, amém? Minha esposa não se faz presente comigo hoje, porque amanhã ela entra 4 horas da manhã no trabalho, então essas horas ela já está dormindo, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículos 7, 8, 9 e 10. Muito obrigado à liderança por nos propor a oportunidade de estar aqui nessa noite. Falei para o meu amigo, presbítero George, que o meu coração aqueceu de ver ele aqui, na presença de Deus, diante de todo esse processo, né, pastor Lucas? Amém, que Deus abençoe o senhor, com saúde, com graça, para continuar esse homem inspirador, cheio da presença de Deus, amém? Glória a Jesus, todos os obreiros aqui à minha retaguarda, os pastores, amigos, é muito bom. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Versículo 11 e 12 também. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Você que pode, diga, a presença de Deus. Mais forte, a presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, complicado. Note os irmãos que em todos os âmbitos, e o que me assusta é que às vezes até no âmbito ao qual nós estamos inseridos, algumas pessoas estão com o ego tão elevado, se achando donos da razão de todos os assuntos e de todos os aspectos. Hoje é muito difícil, a não ser com uma pessoa de extrema confiança ou amigo, você conversar a respeito de qualquer assunto, sem que haja um certo constrangimento de ambas as partes, no sentido de eu achar que estou certo e você está errado. Não se há mais uma harmonia ao ponto de eu dizer, realmente nesse ponto eu não estou certo, você está certo. Ou então, eu estou certo, você não está certo. Hoje em dia, é difícil de se lidar com algumas situações, e eu fico pensando também, para liderança e para pastores, porque não está fácil, irmãos. O sistema está educando as pessoas a serem muito egoístas, muito egocêntricas. É difícil conversar, é difícil tratar, é difícil corrigir. Antigamente um pastor corrigia a igreja aceitava com tanto amor, com tanta reverência, com tanto carinho, ia para o joelho, rogar a Deus perdão pelos seus pecados, e o mover de Deus, a presença do Espírito Santo, se manifestava de uma forma tão leve, tão clara, tão visível, tão palpável. Mas o sistema ao qual nós estamos inseridos, infelizmente adentrou no coração de algumas igrejas, eu digo no geral, ao ponto das pessoas não quererem mais ser corrigidas. Nós ouvimos, Diácono Jonatas, algumas pessoas dizem, eu sou formado em psicologia, eu sou formado em engenharia. Quem é você, pastor? Quem é você, líder? Né? Eu tenho formação, eu estudei, gastei dinheiro, gastei tempo. Mas o tema de hoje é bem propício para abrir os nossos olhos, porque na presença de Deus, eu e você, todos nós estamos nivelados. Aqui na presença de Deus, o grande é Ele e o servo sou eu. Aqui na presença de Deus, quem determina é Ele, quem obedece sou eu. Aqui na presença de Deus,
Deus fala com a liderança e a liderança faz aquilo que Deus quer que seja feito na igreja. Você pode dizer amém por isso? Amém. E nós estamos diante de um salmo muito propício a esse assunto. O salmo do rei Davi, um salmo que aparentemente, à luz de muitos estudos e muita gente que gasta tempo, recursos de vida, de recurso financeiro, recurso de saúde, muitas das vezes, nos dá a informação que o Davi já um pouco avançado de idade, o rei Davi já experimentado na presença de Deus, experimentado nas batalhas, experimentado como servo, experimentado como músico, um homem maduro, escreve este salmo muito propício, porque veja, Davi conquistou muitas regiões através do seu ministério, do seu reinado sobre Israel, desde Hebrom até Israel. A vida de Davi foi expandindo o território, foi conquistando de volta aquilo que já pertencia à nação de Israel. Então Davi lutou e teve que vivenciar, morou em Gate, morou na capital dos filisteus, centro da idolatria, viveu muita coisa ruim na vida, mas nunca se contaminou com as coisas ruins que ele teve que enfrentar. Muito pelo contrário, sempre foi fiel ao seu chamado, fiel ao seu propósito. E este salmo, que é um salmo bastante conhecido de toda a igreja, foi muito bem introduzido pelo pastor Otávio aqui, que é um salmo que trata sobre os atributos de Deus. 3 atributos incomunicáveis que pertencem só a Deus: a onisciência, a onipresença, repita comigo, onisciência, onipresença e onipotência. E por último, um atributo que ele compartilha conosco, que é a santidade. Então, do versículo 1 ao versículo 6, Deus fala de sua onisciência, Davi fala da onisciência de Deus. Do versículo 7 ao versículo 12, o Davi fala da onipresença de Deus. Do versículo 14 ao versículo 18, o Davi fala da onipotência de Deus. E do versículo 19 ao versículo 24, o Davi vai falar da santidade de Deus. Pois bem, meus irmãos, diante da presença de Deus, no assunto que nós já introduzimos, que aqui estamos nivelados diante da presença daquele que pode todas as coisas. O Davi inicia no versículo 1 dizendo: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Irmãos, o Senhor, Ele me sonda e Ele te sonda, tratando desse primeiro atributo que é a onisciência. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse atributo incomunicável de Deus só pertence a Ele. Ele não compartilhou com anjos, Ele não compartilhou com reis, com profetas, com juízes, Ele não compartilha isso comigo e com você. E outra coisa, o diabo não é onisciente, ele não sabe o que eu estou pensando e o que você está pensando. Esse atributo só pertence a Deus. E veja bem, o Davi, que era um músico excepcional, ele direciona este salmo, esta canção ao músico mor, pedindo para que ele cante esta canção no tabernáculo de adoração, para que todo mundo entenda, quando estiver adorando, que quem está ali adorando, o Senhor, que é dono de todas as coisas, está ali sondando. A sonda é a espécie de uma enxada em um campo que se precisa ser limpo. Quem aqui já limpou mato aqui? Muita gente, né? Carpinou. Dá trabalho, não dá, irmão? Mas quando você tira aquela sujeira, tem coisa que está embaixo do mato que só tirando para saber o que tem. E quando colocava no carrinho de mão, você ficava impressionado com o quanto de coisa ruim que tinha lá. É assim ou não é? Sabe o que o Davi está falando? Você vai entrar para adorar, o músico mor vai cantar, e você vai contar com ele: Senhor, tu me sondas, então já tira daqui dentro de mim tudo aquilo que só o Senhor sabe que está escondido.
tudo aquilo que só Deus sabe. Irmãos, aqui dentro da minha alma, da tua alma, tem coisa que ninguém sabe, às vezes nem a tua esposa, nem o teu marido, filhos, mas Ele que é onisciente, sabe o que está no meu e no teu coração. E hoje o salmista, através da presença de Deus, da sua palavra, nos convida a dizer: Senhor, sonda aqui dentro de mim, vê o que tem aqui dentro de mim, porque tu me conheces, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o meu assentar e tu sabes o meu levantar. O Senhor sabe, irmãos, na sua onisciência, quando você está cansado, e o Senhor sabe quando você tem vigor para andar. O Senhor sabe quando as nossas forças estão a esmurecer, e o Senhor sabe quando nós estamos aptos para levantar. O Senhor sabe quando eu e você falamos: está tudo bem, mas está tudo mal. O Senhor sabe quando você diz: estamos juntos, mas a vontade é dizer: não estou junto. O Senhor sabe quando você diz para o pastor Lucas: conta comigo, mas você sai daqui da igreja, é uma luta, uma batalha ferrenha. Ele sabe, talvez o pastor não saiba, talvez você esteja aqui pelejando, batalhando, lutando, sem forças, quem está em casa, doente. Deus sabe da sua condição. Ele sabe quando você está com vontade de sentar, que está com vontade de parar, que está com vontade de desistir, mesmo sem você dizer absolutamente nada para ninguém. Ele que sonda, que te conhece, Ele sabe desta condição. Ele sabe quando você se levanta, Ele sabe quando você está com força, Ele sabe quando você está com vigor, e de longe, Ele entende os seus pensamentos. Vem cá, irmãos, eu acho que não é só eu, pelo amor de Deus, tem hora que nem a minha esposa me entende, sim ou não, homens? Assim como as mulheres, tem hora que não entende a gente, pastor Lucas. Às vezes nós tomamos decisões, aqui falando para homem, que está tudo assim, irmão, desprezível para ruim em casa. Mas sabe o que Deus manda você dizer e você fala? Você que é homem, cabra macho, Deus vai dar um jeito. Ah, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é para crente, é para cabra macho. O negócio está para descambar, as coisas ruins acontecendo, sem perspectiva, sem visão. Mas o cabra que é homem de Deus, fica tranquila, Deus vai dar um jeito nessa situação. Está o médico dizendo: não tem condição. Está o patrão dizendo: olha, daqui a pouco nós vamos ter que mandar você embora. Alguém que se acidentou, alguém que está desempregado. Os intempéries mais difíceis da vida. Ele conhece o teu pensamento, Ele te inspira. Quantas das vezes, mulher, na tua casa, você dizer: vai ficar tudo bem, porque Deus está conosco, porque Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece a sua fragilidade, Ele conhece o desespero, o tumulto que às vezes a nossa cabeça, a nossa mente está, mas Ele conhecendo, é Ele que nos dá força. Ele conhecendo todas as coisas, Ele cerca o meu andar. Ô irmão, aonde eu e você pisamos, aonde eu e você vamos, Ele sabe aonde nós vamos, Ele sabe o que vai acontecer. Pastor Otávio disse uma coisa interessante, deixa eu abraçar meu colega aqui, que eu não sei o dia de amanhã. É verdade, eu e você não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe quantos planos eu e você traçou, e não deu certo, não aconteceu. Ele sabe quantas coisas nós pedimos em oração e não deu certo, não foi do jeito que a gente pensou, mas Ele sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe os pensamentos, Ele sabe por onde eu ando, Ele sabe até o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Irmão, isso aqui é tremendo demais.
apresento dentro da presença de Deus, desse tema maravilhoso que estamos trabalhando, o salmista nos faz despertar nessa noite, para entender que tudo que passa na minha cabeça, ele já sabe, e outra, ele já sabe se vai dar certo, ele já sabe se vai dar errado, e muitas das vezes, sabe o que acontece dentro dessa nossa loucura, às vezes de não pensar direito, ele vem e diz, não para mim e para você, porque o não de Deus é mais perfeito do que o sim. O não de Deus nos livra de problema, o não de Deus nos livra da prova, o não de Deus nos livra de tantas coisas ruins que pode acontecer. E olha, irmãos, Deus vai dizer para mim e para você, muito mais não do que sim. Porque Ele sabe que o que eu estou pensando pode dar errado. Ele sabe, Ele conhece a encrenca que eu posso estar querendo trazer para a minha vida, e não só para a minha vida, para a minha família. Então muitas das vezes Ele vai usar um profeta, Ele vai usar a palavra de Deus, Ele vai usar dos meios, da multiforma dEle de trabalhar, com sinal, com sonho, o que seja, para dizer para mim, para você, calma rapaz, eu sou onisciente, eu sou onipresente, você não falou para ninguém, mas eu sei o que você está tramando, eu conheço sua cabeça, descansa, vamos orar aqui, eu vou te dar estratégia, vamos orar, volta para o joelho, vem, vamos orar, deixa que Deus orienta a minha e a tua vida para a melhor solução, para o melhor caminho, para a melhor conversa. É Ele. Aí, irmão, ele diz algo mais maravilhoso, porque não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor já conhece. Pelo amor de Deus, nós por dia falamos mais de 10.000 palavras. Nós temos a capacidade de falar mais de 10.000 palavras por dia, e Deus já conheceu tudo que eu vou falar amanhã, tudo que eu vou falar depois da manhã, coisa ruim, coisa boa, Ele já conhece tudo, porque esse atributo é só dEle, Ele é onisciente. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Diga isso comigo, Deus colocou a mão dEle sobre mim. Sabe, irmãos, hoje eu entendo um pouco bem isso. Quando meu filho faz alguma artezinha, que eu pego na cabecinha dele assim, filho, não é assim que faz. Ou os pais mais experientes, que têm filhos adolescentes já, indo para adulto, que você já sabe que o menino vai fazer uma coisa que não é legal, que você já errou nisso. Você traz ele para perto de você, vem cá, deixa o papai te orientar. Davi está dizendo isso para nós. Já pensou, irmão? O povo para adorar no tabernáculo cantando esse louvor? Deus está com as suas mãos sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de juízo e Ele é Deus de amor. Só que no amor de Deus está o juízo e no juízo está o amor. Então se Deus está me corrigindo e Deus está te corrigindo, é porque Ele me ama e Ele lhe ama. É porque Ele se importa comigo e se importa com você. E como um pai carinhoso, às vezes com a mãozinha pesada, coloca a mão sobre nós. E o que é isso? Uma situação, uma prova, alguma adversidade. A mão de Deus nos orientando. Vem precisar de mim, vem depender de mim, vem pensar como eu penso. Sendo difícil, eu nunca vou pensar como Deus pensa. Mas quando Ele faz esse convite, venha agir da maneira que eu quero que você haja. Aí, irmão, como esse conhecimento é complicado, porque é um atributo de Deus, nesse primeiro atributo, Davi termina dizendo, tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que eu não posso atingir. Me explica como é que amanhã você vai falar mais de 10.000 palavras, que você nem sabe que você vai falar, e Deus já sabe. Me explica como que você ainda vai pensar em alguma coisa, e Deus já sabe que você pensou. E aí, Pastor Lucas, a gente vê, né, reis, presidentes, tramando tantas coisas, reuniões, né, tantas coisas sendo faladas, traçadas, e Deus lá do céu dizendo, eu já sei onde vai dar, eu já sei o caminho, eu já sei o final, olha, eu já sei o que vai ser falado, mas fala que eu quero ver, fala que eu estou aqui. Ainda a onisciência de Deus está sobre a nossa vida, e Ele sabe de todas as coisas. Virou tão jargão a gente dizer isso, né? Deus sabe todas as coisas. Não, Ele sabe mesmo.
E muitas das vezes eu digo isso quando as coisas não estão legal. Estou desempregado. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Né? Alguém do nosso lado perdeu um parente querido, a gente, irmão, Deus sabe todas as coisas. Não, ele já sabia antes de acontecer. Ele não sabe agora. Ele já sabia que isso vai acontecer. E sabe o que ele fez? Antes de acontecer, o Espírito Santo já está aqui no meu e no teu coração, para nos consolar, nos fortificar, nos levantar e colocar de volta no caminho. No atributo da onipresença, ele convida-nos a pensar: para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? A tendência do homem desde a queda é fugir da presença de Deus. A tendência do homem desde quando pecou no Éden, é se esconder. Mas ele é, além de onisciente, ele é onipresente. Se eu querer fugir, ele está lá. Sabe aquelas pessoas que fazem uma encrenca aqui? Vou lá para a Bahia. Deus vai te encontrar lá, que ele está lá já. Aleluia. Sabe aquelas coisas, vamos mudar de empresa, porque aqui não está dando mais, né? Um negócio aqui está feio, está ferrenho. Pastor, vou mudar de igreja, porque aqui no Séria não dá mais, né? Vou sair do São Domingos, onde eu congrego agora, devido a tudo que aconteceu comigo, porque não dá mais no São Domingos. Mas não, irmão, você vai para outro lugar, Deus já está te esperando, porque Ele está lá também. Deus é o único ser deste planeta, do tempo e da eternidade, que Ele está na eternidade agora, está aqui agora, está no Vila Rio agora, está em todos os lugares agora, está na igreja sede. Ele é onipresente, não tem como fugir da presença dEle. Sabe qual é a raiva do diabo e dos seus anjos malignos? Porque eles não podem estar em todos os lugares, a todos os momentos. E infelizmente tem gente pregando uma heresia, que o diabo está em todo lugar. Ele não está em todo lugar, ele tem um monte de demônio que vai fazer o trabalho por ele. Agora, quando o diabo chega, quando um demônio chega para causar arruaça, para fazer bagunça, ele já encontra Deus. Vai para outro lugar, Deus está lá. Deus está lá na tua casa, Deus está na minha casa, Deus está no teu trabalho, Deus está na tua igreja, Deus está na casa do teu avô, da tua avó, do teu pai, dos teus filhos. Ele está em todo lugar. Olha o que o Davi está dizendo: para onde eu vou fugir? Abaixando arabacanta lavachéria. Para onde eu vou me esconder? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, o Senhor está lá. Porque Deus pode descer para o inferno, sabe por quê? Porque o inferno não faz parte de Deus, mas Deus desce no inferno para dizer: eu mando aqui também. Aleluia! Oh meu Deus, aleluia! Vou dar uma escapadinha, vou dar uma fugidinha, Deus vai estar lá te encontrando. Tem aquela história, fato verídico, de um pastor que falou: cansei um pouquinho, a prova está ferrenha, problema em casa, problema no trabalho, problema na igreja, deu uma doida no pastor, ele foi entrar num prostíbulo. Chegou no prostíbulo, ele observou uma garota e disse: com essa eu passo a noite. E olhou a garota não tirava o olho do pastor. Ela desceu do objeto de dança e disse para ele: meu pastor, o senhor veio aqui só para salvar a minha vida? E o pastor disse: minha filha, vim aqui para salvar a tua vida, para tirar você dessa encrenca, dessa prova que você está. Volta para a igreja que Deus tem uma obra na tua vida. Tão crente que nem para desviar presta, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não adianta querer dar uma escapadinha, uma escondidinha, que Ele vai estar lá. Eu fiquei internado 16 dias devido ao acidente que eu sofri. Estou lá no quarto do hospital. Chega uma enfermeira: você é pastor, né? Eu falei: meu Deus, sou. Faz uma oração por mim, que minha vida está tão difícil.
No outro dia, 3 horas da manhã, uma outra. O senhor é pastor, né? Fiquei sabendo. Para a graça de Deus, minha irmã. Meu casamento está assim, assim, eu não sei o que eu faço mais. Irmão, aonde você for, a presença de Deus está lá, irmão. Tem lugar que você chega na fila de um banco, qualquer lugar, alguém olha para você e diz, você me desculpa, mas você é crente, não é? Porque a presença de Deus não se limita às 4 paredes do templo, aleluia. Todo lugar está a presença de Deus, e se todo lugar está a presença de Deus, aonde tem um crente, Deus vai usar esse crente. Deus vai usar no veículo, Deus vai usar no trabalho, Deus vai usar em casa, porque a presença de Deus não se prende, e quem vive na presença de Deus é um mensageiro de boas novas, usado por Ele através do Espírito Santo. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. O Davi não conhecia até os limites do ocidente, ele conhecia até o mar. Os irmãos imaginam que o Brasil foi descoberto em 1500, Davi está há mais de 2.500 anos atrás, sem saber o que é Brasil, sem saber o que é América do Sul, na época dele, e ele está dizendo, até onde a minha vista consegue ir, e até onde eu não consigo ver, o Senhor está lá também. Talvez seja a hora da gente dizer, Senhor, não vai lá. Talvez seja a hora da gente dizer, Senhor, o Senhor já está lá como o Senhor está aqui. Então opera, Senhor, porque eu estou sentindo o Senhor aqui, sei que o Senhor está operando lá, porque o Senhor está lá também. Deus está enchendo a gente aqui esta noite com a sua presença, mas se ficou alguém na tua casa, Deus está enchendo lá também, porque Ele está lá na tua casa. Talvez tenha alguém, um parente seu, não sei, que está em um leito de enfermidade essa noite. Deus está dizendo para mim, para você, eu também estou lá, acalma o teu coração, eu estou cuidando. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, até a noite será luz em roda de mim, nem ainda as trevas se encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Eu estava lendo esses 2 versículos, e me lembrei de quando, um exemplo bem forrequinho, irmãos, de quando eu brincava de esconde-esconde com os meus irmãos. Apagava a luz da casa inteira e ia se esconder. De repente, alguém acendia a luz, você está aí, né, rapaz? Não era assim? Você está aí. Sabe o que o Davi está dizendo? Você pode até achar que está se escondendo nesse quarto escuro. Você pode até achar que o pastor não está te vendo nesses ambientes de trevas. Mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Se eu estou na escuridão, Ele chega, e aonde Ele chega, a luz. Se eu estou em trevas, Ele revela o que há de errado no ambiente. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós ficamos nesse versículo tão maravilhoso, mas ele continua dizendo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque aonde a luz chega, as suas obras são manifestas. Então o Davi está chamando a atenção, para a gente entender uma coisa, Deus ele é onisciente, e Ele é onipresente. Na sua onipresença não tem trevas, não tem escuridão que seja tão clara diante da presença dEle. E irmãos, até aqueles pecados que nós lutamos sozinhos, e que eu sei que eu tenho, você sabe que eu tenho, que você tem, diante da presença dEle fica tudo à luz para Ele ver tudo. Então Davi chama a atenção dos irmãos que vão louvar, dizendo: Ele não só conhece os seus pensamentos, mas Ele também está com você.
e Ele sabe o que você está escondendo. Calma, volta atrás, arruma a casa, e Ele vai ficar feliz com isso. Você pode dizer amém? Amém. E para a gente caminhar para o fim, a onipotência de Deus, se Ele conhece todas as coisas, se Ele está em todos os lugares, Ele também tem todo o poder. Isso é a presença de Deus. Pois possuístes as minhas entranhas, contriste-me no ventre da minha mãe. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Antes de eu ser formado, quem me formou na realidade foi Ele. Sabe, você moreninho, você branquinho, você latino, você europeu, se estiver aqui. Não foi concepção do papai e da mamãe, que nem dizem por aí, ele tem um pouco do pai, ele tem um pouco da mãe. Não, foi Deus que falou, vai ser um pouquinho do pai, vai ser um pouquinho da mãe. Sabe o que quer dizer essa palavra? Cobriste-me, formou exatamente como Ele quis. Vou repetir. Deus me formou e te formou exatamente como Ele quis. Aí a gente lembra daquele hino das crianças, né? Imagina a criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagina uma vaca voando, passarinho berrando, não dá. Não dá para você ser eu e não dá para mim ser você. Deus me criou e te criou com um propósito. Deus me criou e te criou para a glória do nome dEle através de um propósito. Então está na hora, eu, começando por mim, não querer ser espelho de outra pessoa. Eu tenho que me espelhar em Jesus Cristo e ser eu mesmo na presença de Deus. Seja você, meu irmão. Deixa Deus te usar da maneira que você é. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. Ô irmão, pode ser que eu nunca alcance a sabedoria do pastor Lucas, porque ele se esforçou, Deus deu recursos para ele, mas na maneira que ele quer me usar, ele vai dar estratégia, recurso para me usar da minha maneira, e da tua maneira. É que, lembra do ego daquele negócio? No início era, olha como prega, olha como canta, aquele coitadinho que não era tão afinado, aquele coitadinho que não teve tanta orientação, ficava, meu Deus, sei o quê. Aí foi subindo o ego, foi inflamando o ego, as pessoas foram achando que era alguma coisa, e Deus passou a corrigir a igreja, dizendo, deixa Deus te usar da maneira que você é. Aqui não tem mais e não tem menos. Aqui não tem melhor e não tem pior. Que Ele cresça e que todos nós diminuamos. Ele nos formou exatamente como somos. Só que aqui há um perigo. Eu não posso estacionar. Lembra? Eu preciso melhorar mediante aos caminhos que Deus colocar para mim e os caminhos que Deus colocar para você. Melhore. Não estacione, mas não melhore querendo ser melhor que o outro, ou não melhore querendo ser igual ao outro, melhore sendo você mesmo para a glória do nome do Senhor. Irmão, eu sei que é um pouquinho chato isso aqui, mas olha para quem está do teu lado e diga, seja você mesmo, meu irmão. E diga mais forte agora, não perca as oportunidades. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui feito, e entristecido nas profundezas da terra. Irmãos, aqui esse texto, eu abro um parênteses, porque aqui já é Deus dizendo que a vida em sua concepção. A vida quando uma criança está no leito da mulher. Foi gerado, criou vida. Então, aborto é crime e aborto é abominação diante dos olhos do Senhor. Vou ler de novo. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui feito, e entristecido nas profundezas da terra, fazendo alusão a uma criança no ventre de sua mãe.
Então, se há vida aí, Deus já está formando uma vida. Você sabe como é que é a técnica de aborto? A mulher toma um veneno, e após a criança morrer, ela é esquartejada dentro do ventre da mãe, e tira-se pedaço por pedaço, uma morte horrível com requintes de crueldade. Mas preste atenção no que eu vou dizer mais uma vez para você. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto foi feito e entristecido nas profundezas da terra. Irmão, você e eu, e aqui não é para encher o seu coração nem te encantar, que eu estou longe disso. Nós não somos a fraqueza de Deus, não, Senhor, mas nós somos a obra-prima da criação de Deus. Deus criou eu e você com corpo, alma e espírito, e com capacidade de pensar, de intelecto. Deus criou a gente com intelecto, sentimentos e vontades. Deus criou a gente com atributos de fé, esperança e amor. Deus criou essa carcaça, esse corpo com sentidos, para que a gente pudesse ver, para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse pegar, para que a gente pudesse fazer todas as coisas. O Paulo vai dizer muito sobre isso na Epístola aos Coríntios, que a mão não pode dizer não vou, se o braço não quiser ir, que o pé não pode ser contra a perna, que no corpo não pode ser contra a mente, que o cabeça é Cristo. Ou seja, você e eu somos obra-prima nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós somos criação de Deus e formados para a sua glória. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando eu ainda em nenhuma delas havia. Ô irmão, você entendeu o que a gente leu aqui? Abimael, antes de você nascer esse cara bonito, glória a Deus, dá glória a Deus que eu te chamei de bonito, varão. Pode ser que você nem ouviu isso hoje. Antes de Deus me formar e te formar, nos planos eternos dele, eu e você já existia. Pastor George, toda essa prova que o Senhor está passando, o Senhor já sabia de toda ela. E lá na eternidade, antes do Senhor formar você, Ele já deu todos os recursos para que o Senhor pudesse estar aqui essa noite. Irmão, isso é o poder de Deus. Pastor Lucas nem era nascido, mas Deus já sabia que ele ia pastorear o Jardim Célia. Eu nem era nascido, mas Deus já sabia que eu ia ter um filho chamado Sebastião, uma esposa chamada Stephanie. Eu e você nem era criado ainda, mas Deus já sabia toda a sua história. Deus sabe o começo, Deus sabe o meio e Deus sabe o fim. E hoje o Senhor está nos orientando a olhar para Ele, acalmar o coração, que Ele sabe tudo que vai acontecer na minha e na tua vida. Você acha que Ele já não deu livramento para você no dia de amanhã? Você acha que o Senhor já nos livrou a gente até o final deste ano? Já tem livramento preparado, já tem recurso pronto. Deus olhou do céu, irmão, e Ele sabia que cabia para mim e para você o desespero, a agonia, as provas de deixar a gente um pouquinho para baixo, mas Ele está dizendo: acalma o coração, eu escrevi o teu nome, eu escrevi a tua história, eu escrevi os teus passos, eu conheço você, sei do começo e sei do final, acalma! Aleluia, Jesus. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se eu contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O salmista está dizendo o seguinte: se eu pudesse contar a areia, que é impossível isso acontecer, seus pensamentos são muito maiores do que isso.
Se eu e você querer entender esse atributo de Deus, a gente enlouquece, irmão. Porque não foi compartilhado para nós entender. E o que eu preciso fazer? Creia. Creia. Não adianta eu querer explicar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Eu não posso explicar o poder de Deus, mas eu posso dizer uma coisa para você: mesmo sem saber explicar, Ele compartilha com a igreja, e você sente a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Olha, eu não entendo como que eu senti aquela graça e aquela presença naquele culto. Parecia que ia ser só mais um, mas eu fui tão renovado, eu fui tão cheio da graça e da glória de Deus, de uma maneira inexplicável, como em Atos 2, não tem que explicar, é de repente, acabou, o vento sopra, a presença sopra, a consagração aqui eu já fiquei sabendo que foi fogo puro. Quem explica isso, irmão? Quem explica em uma reunião? Quem explica lá na tua casa? Não está ninguém com você e você está sentindo a presença de Deus na sua casa? Me explica esse mistério. Me explica como é que eu e você, cheio de prova, cheio de problema, deixamos tudo para fora e viemos aqui para adorar ao Senhor, e aqui nós estamos sendo renovados, cheio, preenchido da graça, da glória, da virtude do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus supre qualquer ausência, supre qualquer ferida, supre qualquer prova, supre qualquer enfermidade. É o poder de Deus. E aqui, irmão, vou desafiar você. Provavelmente não consigo falar o resto, só o finalzinho. Mas se você puder, conte para mim quantas bênçãos você já recebeu do Senhor, visíveis e invisíveis. Fale para mim. As visíveis pode ser que você lembre de algumas, mas as invisíveis você não vai poder me falar. Para você chegar aqui na igreja, irmão, hoje, já foi tanto livramento. Jesus. Para você chegar neste santuário, nessa noite, o tanto de livramento que Deus já deu para mim e para você. Eu não conheço você, mas quantas coisas você não ouviu já neste dia, que poderia ter impossibilitado você de estar aqui, mas você disse: eu vou, porque Ele viu, porque Ele conhece, e porque Ele tem todo o poder, isso não vai me parar, eu vou adorar ao nome do Senhor. Para mim terminar essa nossa mensagem que Deus nos deu, no último atributo, que é o atributo que Deus compartilha conosco, que é o atributo da santidade. Deus nos chamou para ser santos. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser diferente do mundo. Nós somos santos, chamados para a santificação, cada vez mais longe do pecado e cada vez mais próximo de Deus, e com a ajuda daquele que tudo sabe, com a ajuda daquele que está em todos os lugares, e com a ajuda daquele que detém todo o poder, Ele me ajuda e te ajuda a todo dia estar mais longe do pecado, e cada dia está mais próximo da presença do Senhor Jesus. Versículo 22, 23 e 24, e eu termino. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Davi falando de todos aqueles que ele já batalhou, que ele já guerreou, que odiaram o Senhor. Só que esse ódio de Davi não é um ódio para matar, não é um ódio para vingança, porque a vingança é do Senhor, é o ódio da atitude.
é o ódio do pecado. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu acredito que tem mais uns doidos igual eu aqui, pastor Lucas. Tem hora que eu me pego às vezes querendo fazer, e quantas vezes fazendo que me dá raiva, irmão. Falando, não é possível um negócio desse. Não é possível que essa minha carne deleitada para o pecado está querendo me vencer mais uma vez. E há pecados, irmãos, há fraquezas nossas, que nós vamos deixá-las com a presença de Deus, nós saindo dando risada no espírito, mas a carne chorando, porque a carne deseja a concupiscência do pecado, que é a morte, mas o espírito deseja a presença de Deus, que é a vida. Então quando a carne tremer, olha para Jesus e diga, me ajuda, Senhor. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Aleluia, aleluia. Me faz lembrar de quando eu era líder de jovens no Parque Primavera, e uma moça me ligou, pastor George, corre aqui em casa, 3 horas da manhã, e eu ia entrar 7 horas no serviço. O que está acontecendo? O serviço do celular desligou, a mãe dela, ela está para cortar os pulsos, vem aqui, por favor. Sabe o que essa moça fez? Gritou socorro, não para mim, mas foi a pessoa que Deus colocou no coração dela, meu líder, ele vai me ajudar, está lá hoje, dando glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Tem hora, irmão, tem que gritar por Jesus mesmo, tem hora que tem que gritar, e esse orgulho bobo dentro de mim tem que cair por terra. Eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero estar mais distante do pecado, eu quero estar mais próximo de Deus, e quanto mais eu gritar por socorro, em oração, o socorro do Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Clame por Ele, grite por Ele, peça ajuda por Ele, e Ele não vai desamparar a tua vida. Sonda-me, ó Deus. Ele termina do jeito que ele começou. Sonda, meu Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E esse prova-me quer dizer experimenta-me. E conhece os meus pensamentos. Será que nós temos coragem, irmãos, independente da posição que temos, de olhar para o Senhor em oração e dizer, experimenta aqui dentro, Senhor. Oh, Jesus, entra dentro do meu coração, Jesus. Vai naquele lugar que só o Senhor sabe que eu preciso. Sonda, Senhor, arranca de mim e entra onde só o Teu Espírito Santo pode entrar. Entra lá, Jesus. O Senhor conhece os meus pensamentos. E Ele termina dizendo, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A Bíblia é o manual, e Deus é o guia. Oh, meu Deus. Ele fala, abre sua Bíblia aí que eu vou te guiando. Oh, Jesus, isso é tão bom. Abre a sua Bíblia, dobra o seu joelho, fala comigo, e eu vou te guiar. Eu sou o guia, eu sou o guia, eu sou o guia. Você orou, você pediu para mim entrar, você pediu para mim sondar, eu já vi o que está errado, vou te acusar, vou te mostrar, mas eu vou te perdoar, e a partir de hoje, abra a sua Bíblia, volta para o caminho, porque eu irei te guiar, diz o Senhor.
Isso é presença de Deus, isso é presença de Deus, isso é presença de Deus, isso é presença de Deus. É Deus nos guiando, é Deus nos livrando, é Deus falando por mim, é Deus agindo por mim, é Deus andando por mim. Oh glória, é Deus trabalhando por mim, é Deus educando por mim, é Deus liderando por mim, é Deus fazendo acontecer, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Você pode dizer para quem está do teu lado a última vez, irmão, deixa Deus te guiar. Diga bem forte, deixa Deus te guiar. E agora, se você puder, faz comigo, põe a mão no coração assim e diga: Deus, me guia, Senhor. Diga: me guia a sua vontade. Diga forte: me guia, Senhor. Me guia, Senhor. Me guia, Senhor. Me guia, Senhor. A vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Há alguém nessa noite que quer se reconciliar, que porventura tem se afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar aos caminhos de Jesus? Jesus está de braços abertos esta noite. Há alguém que não aceitou ainda Jesus e quer declarar que Ele é seu Salvador nesta noite, entregando sua vida para Ele? Há alguém? Alguém? Não há? Então curve a sua cabeça comigo. Senhor, é a sua presença que nos ajuda. Senhor, é a tua presença que nos sustenta. Senhor, foi a tua presença que nos trouxe para esse culto nesta noite, para esse congresso maravilhoso. Pai, o Senhor trouxe o George, que está tão enfermo, está aqui. Tantos outros irmãos enfermos que estão aqui, foi o Senhor que trouxe, Senhor. O Senhor trouxe o pastor, o Senhor trouxe os convidados, o Senhor trouxe o pregador. Porque a gente saiu da nossa casa e a tua presença já estava lá, Senhor. E o Senhor nos trouxe para esse santuário, ao qual reunidos aqui nós adoramos o seu nome pela tua presença, Senhor. O Senhor sabe o que eu penso. Por isso, Senhor, trabalha na minha mente nesta noite. O Senhor conhece o meu coração, por isso trabalha no nosso coração esta noite. Mas nós queremos declarar que a todo poder foi lhe dado, Senhor, nos céus e na terra, Jesus. Por isso, Senhor, que tem todo o poder, cura nesta noite, Pai. Doenças físicas, doenças emocionais, Senhor. Pessoas que entraram aqui por essas portas desesperadas, precisando da tua voz, da tua orientação. Seja o guia dessas pessoas, Senhor. Seja o guarda fiel desta casa, Senhor. Livra, salva, perdoa os pecados, Senhor. Porque aonde a tua presença está, coisas maravilhosas acontecem. Por isso nós oramos em teu nome, por isso cremos em teu nome, e por isso declaramos que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a ti, Senhor. Te louvamos porque o Senhor